Não são suas condições que determinam o seu futuro, e sim as suas decisões. E se você decidiu estar aqui assistindo esse vídeo é porque você tem interesse em coaching. Eu vou falar para você, até o final desse vídeo, 3 coisas muito importantes sobre coaching. Eu vou falar a minha visão sobre o que é o processo de coaching, vou falar o que é coaching segundo o pai do coaching, Timothy Gallwey. Ele é conhecido como o pai do coaching. Na verdade, ele foi o precursor dessa metodologia. E também eu vou falar sobre a nomenclatura, já que é um termo em inglês e está sendo muito utilizado, é muito falado na vida pessoal, é muito falado no mundo dos negócios e você provavelmente já ouviu falar, é por isso que você está assistindo aqui esse vídeo. Coaching é um processo, ou seja, é uma metodologia que tem começo, meio e fim, que ajuda as pessoas a aumentar o seu desempenho para construir mais resultados. E o processo de coaching, ele trabalha de dentro para fora, mas fica meio que difícil de entender quando a gente fala é um processo de dentro para fora. Eu costumo dizer que é como se fosse um processo de mudança realmente efetivo, realmente rápido e efetivo. Por exemplo, quando você entra dentro da sua mente, dentro da sua imaginação, imagina que você tem um pomar. Então você tem um terreno com uma plantação enorme, com várias árvores frutíferas. E às vezes você chega nesse pomar e quando você pega um fruto, você pega lá e corta quando você vê um limão. E aquele resultado, aquilo ali que você colheu está um pouco azedo, ou seja, você não está muito satisfeito com aquilo. Você sabe que tem um resultado, você colhe um resultado, mas você não gosta muito daquele sabor. E aí o que as pessoas, na maioria das vezes, elas fazem? Elas procuram trocar o fruto, elas querem trocar o resultado, ou seja, ela quer tirar o limão e colocar uma laranja no lugar. Então ela vai lá e pendura uma laranja de cera, por exemplo, naquele pé de limão. Só que o que vai acontecer? Com o passar do tempo, passando algumas semanas, você vai lá naquele pé de limão e vai ter o quê? Limão novamente. Então, efetivamente, colocar o foco e mudar o resultado, isso não é coaching. Coaching é um processo onde a gente vai trabalhar a raiz da coisa, a raiz dessa sua plantação, que nós chamamos de sua mente. Então, por que coaching realmente é um processo que ajuda as pessoas a ter mais resultado? Porque a gente trabalha na raiz da coisa, a gente não trabalha na consequência, que são os resultados. E a maioria das pessoas, elas tentam fazer o caminho de forma inversa. Coaching é um processo onde você vai passar por um processo de transformação, onde você vai vivenciar técnicas, ferramentas e modelos de coaching. Resumidamente, nós trabalhamos mudando a raiz da coisa e colocando novas sementes na sua mente. Não tem nada a ver com lei da atração, é importante falar isso também. Isso é o coaching para mim. Agora, segundo Timothy Gallwey, que é o precursor do coaching no mundo, ou seja, lá na década de 80, lá nos Estados Unidos, ele treinava jogadores de tênis, então ele era um atleta e treinador profissional de tênis, e no momento que ele observava o comportamento dos seus atletas dentro de quadra, ele estudava em Harvard também e começou a perceber que o maior adversário do jogo dentro de quadra não era o cara que estava do outro lado da rede, e sim o cara que jogava aqui dentro. E aí ele criou a ideologia do coaching, ele fundou o coaching, se é assim que nós podemos dizer, chamando isso de diálogo interno, e ele nomeou isso de Self 1 e Self 2, que é como se fosse uma disputa dos dois eus que existem aqui dentro da nossa mente. Obviamente, ou provavelmente, enquanto você está assistindo aqui esse vídeo, pode ser que a sua mente já começou a pensar em outras coisas ou em outros problemas, ou enquanto eu estou falando isso aqui para você, a sua mente já foi para os seus pensamentos naturais. Isso é a sua mente enchendo de diálogo interno. Então imagina, é como se eu tivesse aqui dentro desse vídeo aqui, gravando para você agora, e eu tivesse preocupado falando, meu Deus, e agora? E se eu falar alguma coisa errada? Nossa, o que será que vão pensar de mim? Será que as pessoas vão gostar do que estão ouvindo? Nossa, e se as pessoas não conseguirem entender o que eu estou dizendo? Nossa, será que eu estou falando muito rápido? Será que eu estou falando devagar? E agora? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Então esse monte de pensamentos que passa dentro da nossa mente, Timothy Gallwey chamou de diálogo interno. E esse Self 1 é o lado crítico da coisa, é o lado analítico, ou seja, é o lado que se julga, é o lado que julga você mesmo. E o Self 2 é aquele seu lado natural, é aquele seu lado espontâneo, é aquele seu lado onde você literalmente consegue atingir mais performance e desempenho. Então, a maioria das pessoas, elas ignoram esse diálogo e elas entram num conflito interno muito grande. E você provavelmente conhece alguém que passa por isso. E na maioria dos casos, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem progredir nos resultados da sua vida por um simples motivo.
porque elas literalmente não controlam esse diálogo interno. E o processo de coaching, segundo o Tim Gallwey, é você eliminar ou minimizar o máximo possível de interferências e potencializar o que você tem de talentos. É mais ou menos assim. Imagina que o ensino tradicional na escola, você, nós aprendemos da seguinte maneira. Imagina um aluno que é muito bom em matemática, ele só tira nota 10. E esse mesmo aluno, ele só tira nota vermelha, só tira nota 2 em português. A educação tradicional, talvez os nossos pais ou professores, eles vão nos ajudar ou vão obrigar ou forçar nós a estudarmos o quê? Português. E não necessariamente isso vai ser um aumento de performance. Por quê? Aquela criança, aquele aluno vai começar a desenvolver o português e ele vai esquecer de desenvolver matemática. Então, ele vai baixando o seu desempenho e acaba nivelando na média. Mas a nossa mente, os nossos pensamentos, às vezes, nós temos limitações internas que nós mesmos colocamos, ou às vezes as pessoas falaram para nós e aquilo ali foi criando como se fossem travas ou barreiras internas, mentais, emocionais, e isso limita a nossa performance. Então, Tim Gallwey concluiu, baseado nesse estudo do jogo interno, do Self 1 e do Self 2, que a fórmula da performance, que é P maiúsculo, é igual a potencial, P minúsculo, menos interferência. Isso é o que faz realmente as pessoas alavancarem os seus resultados. Então, coaching é aumento de performance, P maiúsculo. O que você precisa fazer nessa fórmula? Pegar o que você tem de potencial e elevar. Pegar o que você tem de interferências internas e minimizar. E é por isso que é um processo que trabalha de dentro para fora, trabalha muito mais a sua mentalidade, as suas emoções, e é por isso que trabalha a raiz, a semente do seu pomar, a semente dos seus limoeiros. É como se literalmente você pudesse fazer uma limpa nesse pomar que está cheio de pé de limão ou limoeiro, e você pudesse plantar várias e várias sementes de laranja ou de outras frutas que você goste, frutos que você consiga saborear e curtir o resultado. Isso é a definição segundo o Tim Gallwey. E tem outra coisa. Ele fala também que o processo de coaching não é onde você ajuda as pessoas, ou você ensina algo a alguém, na verdade, e sim um processo onde você ajuda as pessoas a aprender a aprender. E o que é esse aprender a aprender? Ele chama de learning to learn. Esse learning to learn, ou aprender a aprender, é mais ou menos assim. Se você parar para pensar, quem tem mais facilidade para aprender? Uma criança de 5 ou 6 anos de idade ou um adulto? Obviamente, as crianças elas têm muito mais facilidade de aprender. Por quê? Porque as crianças elas não têm obstáculos, elas não têm barreiras, elas não têm limitações. Apesar de elas terem ali as suas limitações, obviamente, cognitivas, psicológicas, de maturidade e tudo mais, as crianças elas são muito mais abertas à experimentação. Tim Gallwey diz que as crianças elas têm o lado Self 2 muito mais elevado e o Self 1 delas, ou seja, aquele lado crítico delas é bem baixinho. E para finalizar esse vídeo, para deixar assim mais claro algumas coisas, eu vou falar sobre a nomenclatura do coaching. Então, coaching, a palavra com ing no final, significa o processo ou a carreira que você vai seguir. E coach, ou seja, sem o ing no final, coach, é a palavra que significa, é o termo que simboliza o profissional. Então, o profissional que se certifica, que faz um curso de certificação em coaching, ele se torna um coach. A tradução é como se fosse um treinador. O treinador, no mundo dos esportes, ele é um coach. É que a tradução para o coach, o personal coach, ou life coach, ou executive coach, eu vou falar em outros vídeos também aqui no nosso canal, que você pode procurar aí, falando sobre esses outros temas, coaching de vida, coaching de relacionamentos, coaching financeiro, coaching de vendas, esses são outros subnichos, mas a palavra coach, sem o ing, significa o profissional. E a palavra coach, com 2 es no final, pronuncia-se coach, significa o cliente. Nós não chamamos o nosso cliente de paciente, porque nós não trabalhamos com pessoas que estão sofrendo algum problema necessariamente. Resumidamente, coaching é um processo que ajuda as pessoas a se direcionar para as suas metas, para os seus objetivos e onde realmente elas querem chegar. Se você pudesse traçar uma linha, seria mais ou menos como se você pudesse ligar um ponto. O ponto A, que é o seu estado atual, o hoje, para o seu ponto B, que é onde você quer realmente chegar. E coaching é esse processo que conecta esses pontos de uma forma mais rápida e de uma forma progressiva. Bom, eu sou o Lucas Labastier,
sou sócio fundador da Sociedade Internacional de Liderança e Coaching e espero o seu comentário aqui nos próximos vídeos, nesse vídeo, dizendo o que você aprendeu, o que você achou, porque na verdade, coaching é um processo que precisa efetivamente ter 3 coisas, na minha visão. Coaching, para ser coaching de verdade, precisa ter um objetivo e você tem um objetivo se você está assistindo esse vídeo, então aceite meus parabéns. A segunda coisa que tem que ter em um processo de coaching é aprendizado, porque coaching, se não tiver aprendizado, que é o aprender a aprender, isso não é coaching. E a terceira coisa que precisa ter necessariamente no processo de coaching é ação. Então, se você já está pensando em algumas coisas, como é que está a sua vida hoje, como é a sua meta, onde você realmente quer chegar, pense qual é o primeiro passo que você precisa ter, qual é a primeira atitude, a primeira ação para você chegar mais rapidamente nos seus objetivos. Agradeço a sua atenção e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado. Tchau, tchau.